Obrigado, irmão. Boa tarde às irmãs, boa tarde aos irmãos. Que a paz do Divino Mestre Jesus nos envolva nesse momento. Quero cumprimentar também o nosso presidente da UNE, nosso irmão Nelson Pinto, que veio prestigiar nosso trabalho. A gente tem uma estima e um respeito muito grande por ele. Agradecer também a direção da casa pelo convite de estarmos aqui hoje representando a nova Sociedade Espírita Bezerra de Menezes Parobé, que agora, nesse mês de outubro, dia 12, completa o seu primeiro aniversário. Então, nós estamos muito felizes pelo apoio que a gente tem tido dos centros espíritas da região, dos trabalhadores. E nós entendemos da importância do momento que estamos vivendo, porque a Organização Mundial da Saúde instituiu o mês de setembro como nós chamamos Setembro Amarelo. Amarelo em busca de vida, de sol, que é o propagador da vida divina em todos nós e transmite a energia necessária para que tudo se mantenha vivo na face da nossa terra. E a Federação Espírita do Rio Grande do Sul não ficou alheia a esse trabalho e também desenvolve um tema valorização da vida. E é uma reflexão que todos nós temos que fazer da importância de nós falarmos sobre isso, da importância de nós olharmos a vida como um ponto de esperança, não como um ponto de fim. Porque o suicídio, ainda lastimavelmente, ele se alastra como um rastilho de pólvora no meio de uma sociedade muito materialista e conturbada como a que nós estamos presenciando. Nunca na história da humanidade se viveu tanto a parte material, o esquecimento da vida espiritual. Então, nós, enquanto espírita, nos achamos no dever de falarmos sobre isso, não só no mês de setembro, mas corriqueiramente nós devemos tocar nesse tema, principalmente nos nossos grupos de estudos, para que nós sintamos a importância de entender o momento que nos é ofertado pelo nosso Pai Maior, de estarmos ocupando, vivendo num corpo físico. As experiências que advêm desse momento, dessa expectativa existencial que nós temos de 50, 60, 70, 80, 101 anos, hoje, como assistimos num programa de televisão, uma senhora que conseguiu aposentadoria com 101 anos. Ela lutou para se aposentar por 40 anos, mais de 40 anos, e conseguiu a aposentadoria e estava radiante. Então, são objetivos, perspectivas de vida. Porque quando a gente estuda a doutrina espírita, nós vamos encontrar orientações, informações pela literatura vasta que nos é oferecida, que a maior decepção do suicida é ele se matar e ver que não morreu. Ele se depara numa situação ainda, se ele estava sofrendo enquanto encarnado, quando ele comete esse ato, ele amplia o sofrimento dele. Ele passa a sofrer numa potência muito mais elevada, além de criar um sofrimento àqueles que ficam. Então, nós temos que ter essa perspectiva de vida, que tudo passa. Nós estamos saindo do inverno e entrando numa primavera. Como nós gostamos da primavera, como nos faz bem observar esse calor desse sol maravilhoso, dessa explosão de vida que dá a vegetação, os pássaros cantando. Isso tem que nos estimular a buscar a superação de todos os nossos desafios. Nunca desistirmos. Pensarmos que o amanhã vai ser sempre melhor. Porque quantos de nós tentam chegar no amanhã e não conseguem? Uma doença, um acidente,
algo que vem ceifar a vida deles. E aqueles que têm a pujança da vida, que têm uma perspectiva de sadio fisicamente, atentam quanto à sua própria vida, desistindo covardemente de viver os desafios que se apresentam. Então, na tarde de hoje, nós, simples como a gente sempre diz quando nos é ofertada a oportunidade de falarmos, que nós não somos palestrantes, nós somos expositores. Estamos aqui para trazer um conteúdo que a gente consegue reunir através da nossa vivência, convivendo com nossos irmãos espíritas, lendo e pesquisando. E nos ocorreu de nós trazermos esse termo para a nossa reflexão. O perdão como agente de valorização da vida. Porque nós sabemos que há vários tipos de suicídio. Quem leu as obras de André Luiz vai encontrar ali referência em o próprio Nosso Lar, que relata a história de André Luiz, a chegada dele no mundo espiritual. Ele é considerado um suicida e ele não se considerava um suicida. Ele se achava como médico que era, ele lutava pela vida, inclusive com a sua própria vida, mas a maneira como ele viveu, ele foi considerado como um suicida inconsciente, talvez, mas, e na nossa ambiência que hoje temos, vários fatores nos remete a desvalorizar a nossa vida. E esse texto a gente busca no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, bem-aventurados que são misericórdia. Instruções dos Espíritos, o item 15, perdão das ofensas. Como nós falamos, a Federação Espírita do Rio Grande do Sul lança a campanha Fé na Vida e nós fizemos um recorte num slide que diz assim: quando o indivíduo compreende a finalidade da vida, passa a se interessar e a se integrar a tudo que envolve a vida e o viver. Isso é uma proposta que a doutrina espírita nos oferece. Nós adquirirmos, através do estudo da doutrina espírita, essa consciência da vida espiritual, da importância de nós como espíritos imortais que somos, de entendermos que aqui é uma passagem, que nós estamos aqui cumprindo necessidades que são inerentes ao nosso progresso, nossa proposta evolutiva de quando nós somos criados por Deus. Pasmem, meus irmãos, todos nós um dia seremos espíritos puros. Queiramos ou não, podemos estacionar, mas em determinado momento vem algo que nos impulsiona e vamos chegar à condição crística que a todos nós está reservada pela misericórdia de Deus. Então, a vida, enquanto estamos aqui nesse período de passagem, nós temos que entender que a questão material ela é importante para a nossa subsistência, mas não pode ser o nosso objetivo fim. Nós temos que entender que a vida espiritual é a verdadeira vida. E tudo que eu faço, vivo aqui, vai refletir lá na vida espiritual. E eu assisti hoje, pela manhã, uma palestra de Jorge Lerrat. Ele vai dizer que nós somos surpreendidos quando deixamos o corpo físico na dimensão espiritual. E ele vai dizer que a maior surpresa que nós vamos ter na vida espiritual, uma das maiores, ele cita 5, eu vou fazer referência numa, é nós pensarmos que somos bons. Nós temos aqui uma vida libada, comprometida. Agora, quando nós chegamos lá, nós vamos ver que nós não somos tão bem assim. O aguilhão da nossa consciência vem com toda a força. Porque aquilo que nós escondemos dos outros, ele aflora.
ele vem com toda a potencialidade não de um julgador, porque nós não vamos encontrar nenhum juiz lá nos julgando, a não ser a nossa própria consciência. Tudo que nós fizermos aqui, ela reflete, reverbera, como ele diz, no mundo espiritual. Então, e ele sugere que nós façamos um esforço para cumprirmos aquilo que Santo Agostinho nos diz na questão 919A. Fazer à noite o nosso inventário diário. E se tivermos feito algo contra alguém, contra o irmão, que nós tenhamos a humildade, no dia seguinte, procurar esse irmão e lhe pedir perdão. Por isso que nós vamos trabalhar esse tema na tarde de hoje, para nós termos na visão espírita como seria esse perdão. Porque nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, na questão 886, que é muito citada nas nossas rodas de estudo, quando Kardec pergunta aos espíritos superiores, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Nós sabemos que o lema da doutrina espírita é fora da caridade, não há salvação. Então, Kardec queria ampliar um pouco mais isso. E os espíritos vão dizer a eles: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, o perdão é um elemento da caridade. E nós sabemos que caridade é o amor em movimento. Então, nós vamos ver na visão espírita perdoar, pedir perdão e o auto-perdão como preservação da nossa vida. E daí nós vamos encontrar também esse slidezinho, que o perdão na visão espírita o perdão é um dos pilares da evolução espiritual. Um dos pilares da evolução espiritual. Aquele que não tem ainda o propósito de perdoar, porque se torna muito difícil o entendimento do perdão quando nós ainda estamos muito arraigados com o nosso orgulho, nosso egoísmo. E aqui não existe distinção. Essa sala aqui não podemos dizer aquele perdoa mais do que esse. Não, nós estamos tudo nivelado. Como Joana de Anjos nos diz, todos nós somos espíritos medianos. Não estamos tão lá atrás, mas também não estamos tão lá na frente. Até pelo contrário, nós estamos mais próximo do começo do que do fim. Então, ele está profundamente ligado ao amor, à caridade e ao progresso moral do espírito. Sem perdão não vai haver progresso moral. Nós precisamos ter esse foco. E é o que nós vamos tentar na tarde de hoje. Algo que possa a nós refletir, porque o perdão nós podemos ver como um ato de cura e não de esquecimento. Porque às vezes nós pensamos assim, não, mas eu não posso perdoar o fulano porque eu estou sempre pensando nele. Nós temos que entender que o perdão não existe que nós apaguemos o que aconteceu. Não tem como. Toda ferida, ela deixa uma cicatriz. E essa questão, quando nós perdoamos, a gente vai sanar o ferimento, mas a cicatriz vai ficar. E preservar a vida nesse contexto pode significar proteger a saúde emocional, mental e até física de quem perdoa e a de quem é perdoado. Porque o perdão evita a violência ou a vingança. Nós temos que ter essa visão. Porque quando a gente perdoa, fica muito mais fácil de nós convivermos. Agora, quando a gente não perdoa, a gente está sentindo algo que nos atrapalha na nossa caminhada. Então, perdoar o que é?
Nós já imaginamos, já pensamos o que seria perdoar? Porque às vezes nós dizemos assim, puxa, mas perdoar aquele cascadura lá não é fácil. Não consigo. Mas talvez nós, sabendo o que é perdoar, a gente acha mais fácil. É libertar-se do ressentimento e da mágoa diante de alguém que nos feriu e é romper a corrente do ódio. Olha a importância, o lenitivo que é perdoar. É romper as correntes do ódio. Ah, mas eu não sinto ódio. Nós já sabemos o que é o ódio. O ódio é uma das ideias mais fascistas que nós possamos ter em relação ao outro. Porque o ódio, nós exalamos aquela energia negativa, mas antes dela sair de nós, ela atinge nossos órgãos internos. E é a chave para a libertação espiritual. O que seria essa libertação? A gente convive com pessoas que nos fazem mal e nós temos esse propósito de não perdoar. Quando a gente não perdoa, nós ficamos vinculados. E o propósito da nossa caminhada é reconciliação. Nós devemos nos reconciliar. Mas se nós mantemos essa animosidade, essa diferença, essa vontade de vingança, esse sentimento odioso dessa pessoa, seguramente em outro momento da nossa caminhada evolutiva vamos nos encontrar. Vamos ter frente a frente. Não vai ter outra maneira de nós repararmos, apagarmos aquele a nossa relação. Porque quando a gente perdoa, a gente sente um alívio. Quem já passou por essa experiência vai entender o que a gente está falando. Quando se perdoa, se sente aquele... Graças a Deus. É o alívio que provoca a ação, a atitude de perdoar. Porque quando nós guardamos a mágoa, é um sentimento de dor, ressentimento. O que é ressentir? O que é ressentimento? Ressentir. O que é esse prefixo V? É sentir novamente. Então, quando nós estamos com esse ressentimento, nós estamos sempre remexendo nesse machucado, nessa ferida. Ela está sempre purgando sentimentos negativos. Ódio, desejo de vingança, pensamentos negativos. Então, quando a gente está ressentindo, a gente fica nesse processo, preso a isso, e às vezes sem ter perspectiva de caminhar para frente. As consequências de perdoar. Quando não perdoamos, mantemos um laço fluídico com aquele que nos ofendeu, prolongando a dor e atraindo energias negativas. Olha que interessante. E essa união, esse laço fluídico, é que nos atrapalha, tanto a nós quanto a eles. E mais às vezes, quando nós sofremos uma traição, a pessoa fez aquilo para nós e seguiu a caminhada dele. E nós ficamos com aquilo em nós. E aquela pessoa já está noutra, nem se lembra mais que nós existimos, mas nós estamos aqui, vinculado a ele, pensando nele, às vezes tentando bombardear ele com dardos negativos, e ele está vivendo numa situação diferente de nós, e nós estamos corroendo. Porque nos contextos sociais ou históricos, perdoar seria
a justiça restaurativa. Porque nós podemos também pensar que o perdão é uma resistência à destruição. Porque se nós ficamos com essas consequências, que, quando não perdoamos, nós estamos nos destruindo. Nós estamos no suicidando. Então, nós não estamos preservando a nossa vida. Benefícios. Será que tem benefício em perdoarmos? O perdão não justifica o erro do outro. Não é um mata-borrão, te apaga. Mas liberta o nosso coração, promove a paz interior e favorece a cura espiritual, que é o mais importante. Nós chegamos na dimensão espiritual, nós temos que nos preocupar quando retornarmos ao mundo espiritual com a folha 2. Diz que a Sueli Calva-Schubert, ao desencarnar, foi recebida com euforia no plano espiritual pelo trabalho que ela fez enquanto encarnada aqui no nosso Brasil. Inclusive, nós tivemos a oportunidade de algumas vezes ela vir à nossa região. Questão de uns 10 anos ela esteve ali no Dom Feliciano. E ela chega lá no mundo espiritual e é recebida com muito carinho, muita atenção. E os irmãos que o recebem saudam ela com muita deferência. Aí chega o mentor dela. Aí eles apresentam: olha, a Sueli chegou, olha, a irmã veio lá da terra, com um trabalho bem feito. Ele disse assim: muito meritório tudo que ela fez, mas nós precisamos olhar a folha 2. Então, tiraram, porque estava lá uma cartilha do que ela tinha produzido aqui. Daí viraram a folha 2, estava muita coisa em vermelho, daquilo que ela não tinha saudado. Então, nós temos que ter essa preocupação da folha 2. Nós achamos que estamos tudo muito bem, mas aquele nosso ressentimento, aquele nosso irmãozinho lá que nós temos mágoa dele, que nós não o perdoamos, vai nos atrapalhar com certeza. Nos dá serenidade, paz interior, saúde emocional e espiritual. Se nós agirmos assim, temos certeza que muitos dos laboratórios irão sentir a falta de consumo de medicamento. Quantos remédios para superar isso deixarão de ser adquiridos? Por quê? Porque nós vamos ter a paz interior, a saúde emocional e espiritual. Não precisaremos tomar mais remédio para dormir, para ansiedade, trepidação cardíaca, porque o perdão nos favorece isso. É ou não é uma valorização da vida quando nos perdoa? Mas nós também temos que entender que perdoar não significa abrir mão da verdade ou da responsabilidade de quem fez aquilo. A preservação da vida pode incluir garantir que o perdão não seja cúmplice da impunidade, mas sim a parte de um processo de transformação. Porque quem fez contra nós, ele não fez contra nós, ele fez contra ele. Então, quem vai responder é ele. Nós temos que fazer a nossa parte de nos libertar dele, liberá-lo para que ele possa dar continuidade na sua caminhada e um dia se colocar frente a frente com o que ele fez, com a sua consciência. Porque Jesus nos ensinou. O que Jesus nos ensinou? Quando foi perguntado quantas vezes devo perdoar. Lembra? Perdoai 70 vezes 7. Dá 490, não dá? Mas se nós imaginarmos 490, cada ofensa
já se torna um número bastante astronômico, né? Mas ele mostra que o perdão deve ser ilimitado, um exercício contínuo da alma, alma e espírito. Um exercício contínuo, porque nós sabemos que a gente supera a maioria dos desafios através do exercício. Nós temos que... quem se acha paciencioso aqui na plateia? Não é? Porque nós costumamos dizer assim, eu sou muito bom, eu tenho muita paciência, mas não me tira do sério, não pisa no meu carro. Eu perco a paciência, não perde. Ninguém perde aquilo que não tem, porque a paciência é uma virtude, e a virtude ela é agregada na nossa condição moral. É a única coisa que a gente não perde é as virtudes quando a gente adquire. E quando nós adquirimos paciência, nós não precisamos dizer que somos pacienciosos, porque é o nosso psiquismo que gera já isso aí. Então, mas também vai nos dizer o Cristo, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Aonde ele disse isso? Qual a condição que ele estava? Favorável, né? Estava sentado num berço esplêndido, né? Estava pregado numa cruz. Olha o exemplo que ele nos deixa. E nós vamos lá na nossa oração dominical. Todos nós aqui sabemos fazer o Pai Nosso, né? E não tem lá uma parábola que diz assim, Pai, perdoai-me. Como? Perdoai as nossas dívidas ou nossas ofensas, assim como nós perdoamos nossos ofensores ou devedores. Então nós assumimos um compromisso com ele, para que Deus nos perdoe na medida que nós perdoamos. Será que Deus tem motivo para nos perdoar? Porque nós sabemos também que ele não perdoa ninguém. Ele nos deu leis imutáveis. E o descumprimento dessas leis é que faz com que nós nos defrontemos com a nossa consciência. Porque o julgador, o juiz implacável que cada um de nós tem é a consciência. Porque Kardec pergunta, onde está escritas as leis de Deus? Na consciência. Então Deus é tão justo e bom que ele coloca bem junto de nós as suas leis, que são imutáveis. Nós transgredimos essas leis, ela vai reagir para nós repararmos ela. Então, mas nós temos que ter consciência de quando nós pedimos perdão a Ele, na mesma dimensão que nós perdoamos, nós estamos assumindo um compromisso, talvez, que ainda não consigamos. Então, o significado de perdoar a doutrina espírita nos ensina que o ressentimento nos prende magneticamente ao ofensor. Ressentindo tem preço. O perdão nos liberta do aguilhão que nos une a esse ofensor. Perdoando, soltamos. Vamos imaginar, graças a Deus não existe mais, né? Aqui para nós, talvez em outros paragens. Aqueles nossos irmãos que eram escravos, presidiários, que carregavam uma corrente, uma bola, uma corrente presa no seu tornozelo. Lembram disso? Que nós fazíamos isso com o maior prazer, prendíamos eles lá e ainda às vezes ainda dá uma chicotada ou um ferro quente. Nós fizemos isso. Não queiramos pensar que não. Nós somos muito maus, muito maus. Mas vamos pensar naquela figura. Quando nós perdoamos, aquilo chama-se de aguilhão. Aquilo rompe, nos deixa solto. E aí nós podemos
não voltar a fazer o mal, mas recompensar o mal que tenhamos feito, recebido, praticando o bem. E, continuando, o perdão é um exercício de amor que envolve 3 dimensões. Exercício de amor. Caridade é o amor em movimento. Nós vimos que o terceiro item da questão 886 é o perdão das ofensas. Então, a dimensão ao outro envolve o outro, a nós mesmos e um pedido de reconciliação. Olha só, que desafio para nós. Perdoar é um pedido de reconciliação, mas está lá no Evangelho também, que o coração da quem perdoa não vai bater igual quando bate na presença de um amigo, na presença de um inimigo. Existe essa diferença. Mas a reconciliação deve ser exercitada. A convivência não deve ser dificultada. Pedir perdão. O que é pedir perdão? Agora nós vamos perdoar. Agora nós vamos mudar de local. Agora nós vamos ser o ofensor, o agressor. Vamos pedir perdão. O que seria mais fácil? Perdoar, pedir perdão ou auto-perdão? Nesses meus 73 anos e mais de 60 anos, tendo noção da doutrina espírita, não achei a resposta ainda. Se vocês tiverem a resposta, me ajude, porque eu não consigo definir o que é mais fácil, perdoar ou pedir perdão ou se auto-perdoar. O que é, então? Reconhecer os próprios erros e ter humildade para buscar a reconciliação. Essa aí bate forte, né? Porque nós somos muito pródigos em ver o erro dos outros. Observar aqueles que erraram contra nós. E nós? Não erramos contra ninguém, não ofendemos ninguém, não agredimos ninguém. Joana de Ângeles nos diz que as nossas ofensas, elas partem desde o momento em que uma criança vem sorridente para nós, aquele sorriso, e a gente diz, não, agora não, para com isso. Já é uma ofensa. Tirar a alegria de uma criança é uma ofensa. Ou alguém nos chamar para um diálogo, uma conversa franca. Não é comigo isso. Então, nós, assim, instintivamente, aquele instinto de sobrevivência, nós ficamos encoraçados, um sentimento de defesa para não cair a nossa máscara. Porque nós ainda somos muito mascarados. Só assim, ó, lembrando, lá, vamos apontar para cima, né? Mas lá não tem isso, lá não tem máscara. Lá nós chegamos como quem leu o nosso lar vai ver que a nossa enfermeira chega lá, desnuda das carapaças dela, só com seu perispírito manchado. Né? Então não tem esse subterfúgio lá na dimensão espiritual pela nossa consciência. Na visão espírita, assumir nossas falhas é sinal de amadurecimento espiritual. Muitas vezes, pedir perdão é um passo para quebrar os ciclos de ódio e resgatar débitos do passado. Lei de causa e efeito. Que ela se manifesta. A gente tem o livre-arbítrio, beleza, livre-arbítrio, tudo bem. Mas nós vamos encontrar lá no Evangelho que vai dizer que cada um segundo as suas obras. Então, o livre-arbítrio nos permite fazer aquilo que nós quisermos, mas também temos que ter consciência que nós vamos responder por tudo aquilo que nós fizermos. Benefícios. Vou andar um pouquinho, senão eu vou ter que ir até 5 horas. Daí não pode, né? O pedido sincero de perdão alivia a consciência e repara relações, ainda que o outro não aceite de imediato. O mérito está na sinceridade do gesto. Pergunto: se alguém vem me trazer um presente
E eu não fico com o presente. Com quem é que fica o presente? Com quem eu trouxe. Então, assim é o perdão. Eu pedi perdão. Se alguém vai pedir perdão para mim e eu não perdoo, ele está liberto de mim. Agora eu vou ficar com a mágoa. Ele leva, a ação dele leva consigo mesmo. O auto-perdão. O que seria o auto-perdão? Que é uma luta diária que nós precisamos ter. Quando nós nos pegamos em erro, nós temos uma batalha, e Kardec vai tratar lá no livro Céu e Inferno, essa importância de nós trabalharmos isso em nós. É perdoar a si mesmo pelos erros cometidos, reconhecendo-os sem cair em culpa destrutiva. Aí é que está a grande dificuldade nossa. E ao ponto, gente, de pessoas que começam a estudar a doutrina espírita e chega em determinado momento e diz assim, eu não vou mais estudar. Por quê? Porque a doutrina espírita só me mostra erro que eu fiz. Não, não é esse o propósito. A doutrina espírita nos mostra a maneira como nós vamos conviver e superar esses erros. Mas quando eu tenho um orgulho, eu me sinto, não, mas vocês estão vendo muita as minhas carapaças. Tem que me preservar. E na visão espírita, muitas vezes nos culpamos excessivamente e isso nos paralisa. O Espiritismo nos lembra que Deus é justo e misericordioso. Não há falta sem reparação possível. Sempre temos novas oportunidades pela reencarnação e pelo trabalho no bem. Então não nos desesperemos pelo mal que nós fazemos. Nós temos que fazer algo para nos melhorarmos. E melhorar é entender que nós ainda somos imperfeitos. Para nós espírita e muito mais aqueles que estão à frente do movimento espírita, ouvem seguidamente, mas tu não é espírita? Chico Xavier ouvia isso. Tu não é espírita? Sim, eu sou espírita, mas um espírita imperfeito. Aqui não tem espírita católico, evangélico, luterano, budista perfeito. Se tivesse, com certeza, não estaríamos aqui. Os benefícios, então. O auto-perdão não significa esquecer ou se desculpar, mas sim reconhecer, arrependimento, aprender e reparar. Não existe essa separação. Reconhecer o meu erro, aprender com esse erro, que é a expiação, e reparar esse erro feito, seja com aquele pelo qual nós erramos, ou um trabalho edificante no bem, para nos dar algo perante a lei de Deus, que é o propósito de nós servirmos aqueles que necessitam. Porque o arrependimento, enquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. Não basta só se arrepender. São precisas a expiação e a reparação. O arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as três condições necessárias para pagar os traços de uma falta e suas consequências. Está lá em Céu e Inferno, para quem quiser conferir. Então, caminhando para o encerramento, vamos lá. Doenças e desequilíbrios ligados à falta do perdão. Agora, a valorização da vida em si própria. Primeiro, doenças emocionais e psíquicas. Fica nos cozinhando. Não vou entrar em detalhe cada uma, porque eu não tenho. Ansiedade, angústia persistente é uma das doenças emocionais. Depressão ligada ao ressentimento acumulado. Insônia e distúrbio de sono. Obsessões espirituais, atração de espíritos que vibram no ódio ou na vingança. Estão lá na espreita. Estão lá
pronto para pular em nós, para nos estimular toda aquele ódio, inclusive nos instigando a cometer um crime contra aqueles que nos feriram. Doenças psicossomáticas, corpo, gastrite. Quando eu li isso aí, gastrite, eu me curei da gastrite com batata doce, né? Mas está lá, fui fazer uma endoscopia, está lá. Gastrite crônica não ativa. Então, não me livrei dela. Gastrite, úlcera e problemas digestivos. Mágoa, não digerir as situações. Hipertensão e doenças cardiovasculares. Vê se o perdão quebra, não quebra os laboratórios? Quebra, sim. Hipertensão e doenças cardiovasculares. Raiva e rancor constante sobrecarrega o coração. Enxaqueca e dores tensionais, tensão emocionais acumulada. Tudo isso vem de não perdoar e não se auto-perdoar. Doenças autoimunes. Em algum caso, o auto-julgamento e a dificuldade de se perdoar pode desencadear desequilíbrio no sistema imunológico, simbolizando o corpo atacando a si mesmo. Células doentes atacando células boas. Visto câncer, né? Uma das. O envelhecimento precoce e desgaste energético. O ódio e a mágoa drenam fluidos vitais, gerando cansaço crônico, enfraquecendo as defesas do organismo. Ver o quanto é importante nós preservarmos a vida através do perdão. Em resumo, o não perdoar pode gerar doenças da alma que repercutem no corpo. Já o perdão é terapêutico, liberta, equilibra o perispírito e favorece a saúde física e espiritual. Concluindo, então, não vou até às 5, Rosa, fica tranquilo. Perdoar é libertar o outro a si mesmo. E a si mesmo. Libertar o outro e a si mesmo. Pedir perdão é humildade e reparação. Auto-perdão é acolher-se, aprender e seguir em frente. Tudo isso se resume na lei de amor ensinada por Jesus. Pois quem ama verdadeiramente sabe perdoar, sabe pedir perdão e também se reconciliar consigo mesmo. Daí o homem pode ser feliz, vamos encontrar lá no Livro dos Espíritos, 614, e se deve entender por lei natural, é a lei natural, a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Então, que sigamos as leis de Deus e vamos preservar a vida aprendendo e praticando a perdoar. Obrigado, gente.